Vamos fazer um experimento para entender por que em certos lugares temos eclipse solar e em outros lugares nós não temos. Essa tampa de caixa d'água tem 1,5 m de diâmetro e representa o Sol, enquanto que essa bolinha de isopor tem 9 cm de diâmetro e representa a Lua. Mesmo com essas medidas totalmente diferentes, é possível a bolinha esconder a tampa de caixa d'água. É isso que acontece no eclipse solar. Quem está perfeitamente alinhado não vê o Sol nesse momento, porque é escondido pela Lua. Mas quem está um pouquinho afastado vê o eclipse parcial, a Lua apenas escondendo uma parte. Quem está mais deslocado ainda para o lado não consegue ver o fenômeno, porque o Sol não é escondido pela Lua. O eclipse solar só é visto aonde a sombra da Lua é projetada na Terra. Somente ali é visto o eclipse total. Se afastando um pouco desse lugar onde o eclipse é total, o eclipse será parcial. Se afastando mais ainda, a pessoa não vê o eclipse. Pense bem, o eclipse solar só acontece na lua nova e o eclipse lunar só acontece na lua cheia. Pense bem, por que isso acontece? Porque só temos eclipse solar na lua nova. Tem somente uma explicação para isso. A lua está do mesmo lado que o Sol. Veja que na lua nova, você procura a lua, não encontra. Durante o dia, se você for agora, lá enquanto está acontecendo nos Estados Unidos o eclipse, a lua está passando na frente do Sol. Aqui no Brasil, você não vê a lua, porque a face iluminada da lua está do mesmo lado do Sol. A face que está recebendo sombra, a face que tem sombra, está virada para nós. Então, se a face que não está sendo iluminada está virada para nós, não tem como enxergar a lua, a não ser quando ela atravessa justamente na frente do Sol em relação ao observador. E por que na lua cheia é que tem o eclipse lunar? É porque a lua já está do outro lado. A lua atravessa a sombra da Terra. Há 14 dias atrás aconteceu isso. Teve um eclipse lunar, onde a lua entrou na penumbra da Terra. Agora, a lua, 14 dias após, já está do outro lado de sua elipse e está agora tapando o Sol em relação ao observador. Veja que a Lua, ela não precisa ser do mesmo tamanho que o Sol para poder tapar o Sol. Isso é trigonometria da 8ª série. Quem já passou pela 8ª série vai entender. Olha só, é possível calcular o tamanho de um prédio só em saber a altura de uma pessoa e a distância em que essa pessoa está do observador. Dá para saber o tamanho de um prédio. Uma pessoa pode tapar um prédio em relação ao observador. Se você ficar embaixo e a pessoa ficar em pé, você vai ver a pessoa ali do tamanho do prédio, um prédio bem distante. Isso aí é trigonometria da 8ª série. Vale o mesmo para a Lua e para o Sol. Observando da Terra, Lua e Sol formam dois triângulos isósceles, que têm dois lados congruentes. E se esses dois triângulos têm o mesmo ângulo, dá para ter uma correlação entre tamanho e distância. Assim é possível calcular a distância da Terra até a Lua e da Terra até o Sol. Isso faz todo sentido. No exemplo que eu mostrei, eu botei uma bolinha e aquela bolinha tapou uma tampa de caixa d'água que estava bem distante. Tá? Não precisa ser, a Lua precisa ser grande. É o mesmo tamanho aparente. Se você olhar para a Lua e olhar para o Sol, você vai ver o mesmo tamanho. Você olha para a Lua e para o Sol. Mas o Sol está muitas e muitas vezes afastado de nós. Ele é grande, mas está afastado. Por isso, olhando da Terra, ele é tapado pela Lua. Porque é a Lua que tapa o Sol e não é um outro objeto que simplesmente apareceu lá e está tapando o Sol. Porque esse suposto objeto, ele só aparece em dia de eclipse? Não. Claro que é a Lua que está passando na frente do Sol. Porque
O eclipse solar só acontece na lua nova. O eclipse solar só acontece na lua nova. Isso não é coincidência. É porque a lua está do mesmo lado que o sol. Pois, aqui no Brasil você não consegue ver a lua agora, no dia da publicação desse vídeo. Por quê? Porque a lua está do mesmo lado que o sol. Para quem observa do Brasil, ela não está exatamente na frente do sol. Mas quem está nos Estados Unidos que afasta um pouquinho, ela já está tapando. Você viu na gravação lá do início, com o celular. Olha só, o celular estava representando o observador. Enquanto em um lugar aquela bolinha estava tapando a caixa d'água, a tampa da caixa d'água, quando eu afastava um pouquinho, já não estava mais tapando. Já ao afastar um pouquinho, já é possível aí observar em alguns lugares eclipse total no lugar certo, um pouquinho afastado, eclipse já fica parcial, e em outros lugares não dá para ver o eclipse. Isso é possível com as medidas que nós temos da Lua, do Sol, da distância da Terra até a Lua e da distância da Terra até o Sol, e tudo isso funciona matematicamente. Se alguém te prova matematicamente, te prova utilizando a física, e você não aceita, e você nega, não existe nenhuma outra explicação que vai te convencer. Quem já se convenceu de que está certo, nenhuma explicação será boa o suficiente para fazer essa pessoa mudar de ideia.